Fala galera do canal Ciro Corsa, galera engajada aí no PND, Projeto Nacional de Desenvolvimento. Se não for inscrito nesse canal, inscreva-se, deixa o like nesse vídeo. Galera, vamos ajudar aí cada vez mais a divulgar o PND, a divulgar os projetos do Ciro. Ciro que vem em ascensão aí nas redes sociais, ultrapassando até mesmo Bolsonaro aí no todo engajamento das redes sociais. Então vamos cada vez mais compartilhar os vídeos de toda a galera que ajuda aí a divulgar todo o projeto do Ciro Gomes. Queria te perguntar, né? Nós tivemos aí 4 ministros da saúde, né? Estamos vivendo um momento absurdo na pandemia, né? Uma crise sanitária sem precedentes. Nós temos falta de vacina, falta de insumos, faltou oxigênio, brasileiros morreram asfixiados no país. Um plano nacional de vacinação completamente desorganizado, né? Uma série de problemas. Esse novo ministro, eu nem conheço ele, o Queiroga, mas me parece um fantoche na mão ali do governo, fala o que mandam ele falar. O que você, Ciro, faria diferente se fosse você hoje o presidente desse país? Eu diria a você que tudo, Frota, mas eu quero ter coerência, então eu posso te mandar logo mais, você agora não como apresentador, mas como deputado. Claro. Eu imaginei, quando se apresentou a pandemia ali em março, né, os primeiros casos em fevereiro, e aí em março eu sou um cara que vivo lendo, acompanhando as coisas, acompanhei a coisa de Wuhan e aquela coisa ali e tal, então eu vi que aquilo ali ia ser um negócio gravíssimo. Não porque eu sou profeta, é porque eu escuto a ciência. Claro. Aí eu pensei, ora, uma tragédia desse tamanho, eu sou um adversário agressivo do governo, eu tenho agora que dar um exemplo. Claro. Diante de uma tragédia desse tamanho, eu tenho que mandar logo uma carta para o presidente, me solidarizando com ele e me oferecendo para colaborar, desde que a linha do que a gente precisasse fazer fosse a linha correta. Aí eu mandei essa carta. Mandei uma carta e, veja, assim, me dá orgulho pelo dever cumprido, não é? De claro, baixar a arma na hora que a tragédia se aproximava da minha nação, do meu povo, não estava na hora de eu movimentar uma oposição agressiva como é a minha ao Bolsonaro. Claro. Mandei a carta para ele, presidente, isso é uma pandemia grave, ela não tem remédio, e se ela não tem remédio, só tem uma saída para ela, a vacina. Se ela não tem remédio e não existe vacina, agora nós temos que organizar um grande lockdown coordenado no país inteiro, fazendo uma comissão mista do presidente da República liderando a nação, com todos os governadores e uma representação dos prefeitos, com a representação parlamentar, com a audiência do Supremo Tribunal Federal, do Ministério Público, para que a gente estabeleça uma coesão nacional. E se a gente fizer esse lockdown muito bem feito, a gente interrompe o itinerário de tragédia da expansão do vírus e confina esse vírus. Porém, dizia eu na mesma carta, se a gente vai fazer isso e a gente sabe que não pode segurar todo mundo em casa, porque a polícia precisa ir para a rua, a farmácia tem que abrir, o supermercado, eu citava esse exemplo, o supermercado tem que abrir, não é? O pessoal, os garis, o pessoal da limpeza pública tem que sair, os profissionais de saúde têm que ir para a batalha, então isso vai furar esse isolamento e vai ter efeito econômico. Portanto, nós temos que fazer um socorro para que as populações possam ficar em casa com a renda mínima necessária e as empresas têm que ser socorridas para que elas possam manter os trabalhadores nas ruas. Isso é a carta que eu mandei para ele. Perfeito. E aí eu disse, como eu sou oposição ao senhor, eu não tenho o direito de dizer como é que as coisas seriam, eu tenho que me botar no seu lugar. Então eu vou assumir aqui uma tarefa que não é da oposição, mas eu acho que numa hora como essa todo mundo tem que dar a mão, vou lhe fazer uma sugestão de onde tirar o dinheiro. E aí danei, como é meu jeito, a fazer uma série de sugestões de onde arrancar o dinheiro, que eu estava estimando 300 bilhões em apenas um ano, que era com coisas relativamente simples de fazer, em linha com as melhores práticas internacionais. Eu vou te mandar essa carta. Perfeito. O Bolsonaro faz o oposto. Faz o oposto. O Bolsonaro agride os governadores, agride os prefeitos, transferindo responsabilidade em direção à opinião pública. Ele minimiza a pandemia, chama de gripezinha, como a gente viu várias vezes, desmobiliza o esforço de isolamento social, dando ele próprio exemplo de aglomeração. Ele chegou, Frota, dos Estados Unidos, numa comitiva de 30 pessoas, 27 foram contaminados. Um dos vetores de contaminação originais no Brasil foi a comitiva do Bolsonaro. Sim, veio um avião cheio de Covid.
Ele, naquele dia, foi para a porta do Palácio confraternizar com as pessoas, com o presidente da Anvisa, com o ministro da Saúde, percebe? E dizendo o oposto do que a comunidade científica internacional estava dizendo. Ato contínuo. Ele passa como um verdadeiro charlatão. O charlatanismo é crime capitulado no Código Penal. Sim. Eu sou professor de Direito. Você, Frota, é um ator. Eu não sei se tem outras formações. Eu sou um professor de Direito, não é advogado. Eu não posso prescrever remédio. Claro. Por mais que eu tenha grandes cientistas do meu lado, eu não posso chegar aqui na televisão, olha, se você está com dor de barriga, tome Capivarol, não sei o quê. Eu não posso fazer isso. Isso está absolutamente obrigado apenas a quem tem qualificação técnica para isso, e quem fizer o oposto é criminoso. Alguém duvida que o Bolsonaro ficou na televisão com a caixinha de cloroquina? Sabe o que aconteceu? O Brasil teve uma comorbidade criada pelo Bolsonaro. Sim. Ele que incentivou. É a disfunção hepática que matou muita gente no Brasil. Eu, se fosse familiar de qualquer pessoa que morreu por disfunção hepática por causa do uso da cloroquina, ia exigir, e sem erro de mundo, ia exigir milhões de reais de indenização. E a União tem ação regressiva contra o Bolsonaro, por charlatanismo puro. Sim. Então, veja, e na sequência, em agosto, a humanidade começa a ter notícia de que o esforço de pesquisa para vacina estava tendo sucesso. A Pfizer, eu tenho esses ofícios, Frotas, também posso lhe mandar como deputado cópia deles. Sim, sim. A Pfizer manda em agosto do ano passado uma oferta de 70 milhões de doses da Pfizer. É verdade. Que é simplesmente aprovada e acompanhada não só pelos órgãos internacionais, mas pela melhor agência de vigilância sanitária do mundo, que é a FDA americana. Sim. O FDA, Food and Drug Administration americano, é respeitado no mundo inteiro. A Inglaterra, por exemplo, aceita via convênio que uma coisa aprovada pelo FDA seja usada precariamente na Inglaterra até o seu sistema local a evoluir. Claro. Pois bem, não responderam os ofícios. Eles ofereciam as primeiras doses em dezembro do ano passado. Eu fiz um cálculo aqui. Se a gente tivesse começado a vacinar em dezembro, nós tínhamos salvo desses 408 mil pessoas, nós tínhamos salvo mais de 50 mil brasileiros só com a antecipação da vacina. Isso é genocídio. E a responsabilidade disso chama-se Jair Messias Bolsonaro. Percebe? Quem foi o Supremo Tribunal Federal garantir que os governadores e prefeitos tivessem autonomia sem dispensar a responsabilidade da União para fazer o enfrentamento da pandemia fui eu, como advogado, e o PDT, o meu partido, sim, eu lembro. Né, que acionou, e o ministro Marco Aurélio nos deu a liminar. A partir daí ele começa a dizer que foi dispensado a responsabilidade. Não é verdade. O SUS brasileiro é daquilo que a gente chama em direito constitucional de competência concorrente. Ou seja, a responsabilidade pela saúde do povo é do governo federal, dos estados e dos municípios. E cada um deles tem uma esfera de autonomia. Por quê? Porque o nível de impacto de uma pandemia depois foi se harmonizando, mas é muito diferente. Por exemplo, do Ceará, que é uma cidade, o Fortaleza é uma cidade extremamente turística, começou a pandemia aqui, não tinha um caso em Juazeiro do Norte. Então é evidente que tinha que fechar Fortaleza e deixar Juazeiro aberto. Claro. E quem sabe disso é a autoridade local. Deixa eu te dizer mais, só para acabar essa responsabilidade aqui do Bolsonaro. Perfeito. Nós fomos para a justiça para poder fazer simplesmente a medição de temperatura de turistas que chegavam numa conta. 13 mil turistas chegavam dos Estados Unidos por semana em Fortaleza, Frota. E nós queríamos vedar o voo que o Bolsonaro não vedou. Quem precisa desses voos somos nós lutamos a vida inteira para trazer turista para cá. Só que os americanos já tinham explodido e viraram um vetor de contaminação. Então, quando nós não conseguimos proibir, que o Bolsonaro não deixou, nós quisemos fazer pelo Estado a medição da temperatura dos pacientes para fazer uma quarentena para quem chegasse com febre. Bolsonaro foi na Justiça, que incrivelmente deu ganho de causa a ele, o Tribunal Regional do Recife, e proibiu o Estado do Ceará de medir a temperatura dos turistas que chegavam 13 mil por semana dos Estados Unidos. Outros 8 mil da Itália. Lembra que a Itália também explodiu antes? Pois bem, como é que a gente pode deixar de condenar um homem desse ou de chamá-lo de genocida? Ele é um genocida. E toda aquela carta nem resposta eu recebi.